TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, pois isso vamos fazer agora. A palavra. O tema de hoje é Virgens Puras. Por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Quero que tu exercites os sentidos neste verso bíblico. Diz aqui o verso 1. Gostaria que tolerasse um pouco de minha loucura. Um pouco. Se lhe der toda, você enlouquece. Um pouco de loucura. Sim, tolerar-me. Você sabe que Paulo diz que os crentes são salvos pela loucura dele? Quer dizer que o que te salva, tu não podes raciocinar. O Evangelho é algo que tu não raciocinas. Tu tens que imediatamente, se é a palavra de Deus, como é a palavra de Deus, dar-lhe fé. Isso é assim. Mas é uma loucura, porque o que ele vai apresentar depois que fala disso é totalmente uma loucura. Por isso é que as pessoas não entendem tão facilmente. Por exemplo, olha o que diz. Diz, porque os zelo com o zelo de Deus, pois os tenho despojado com um só esposo para apresentá-lo como uma virgem pura a Cristo. Quer dizer que a loucura é que tu te vejas como em pureza. É uma pureza que Paulo quis apresentar a essa igreja. Agora, para tu entender isso que estou explicando, eu vou levar em ordem para que tome notas e saibas o que é que nós outros fazemos contigo quando eu chego aqui pela primeira vez. Qual é o processo, a ordem que o Espírito usa para te apresentar perfeito. Porque tem que apresentar perfeito. Paulo diz aqui, como uma virgem pura, em Colossenses diz, trabalho com todo o poder que atua em mim, para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem e mulher. A ideia é como apresentar perfeito. Agora, se tu vais apresentar perfeito, não podes falar de imperfeições, porque imperfeição é tudo que é contrário à perfeição. Então, se vais apresentar uma virgem, não podes falar de danos tampouco. Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Então, tu não podes, se vai falar de um tesouro, não vai poder comparar com barro, porque a diferença é grande. Então, o que acontece? Que as bases desta pureza que Paulo quis apresentar numa igreja carnal, e tu sabes por que era carnal? Não porque eram maus, porque não entenderam a Paulo. O não entender a Paulo, pois te vai te deixar em carne, porque se me entendes, Paulo teria dito, se me entendes, então te colocas em espírito. Deus não tem problema com a maldade das pessoas, com as debilidades das pessoas. Esse não é o problema. O problema de Deus é te apresentar perfeito, não te apresentar pecador. Pecador você sabe que você é, isso é fácil. O problema de Paulo foi te dizer o mistério que aconteceu quando Cristo decidiu não tomar em conta aos pecados dos homens. E o que é não tomar em conta aos homens seus pecados? Que decidiu não te ver pecador. Mas o problema é que por 2000 anos, tudo que você tem ouvido é eu sou um pecador, Deus me vê em pecado, se Deus me pega em pecado, e tudo é pecado, pecado, pecado. Então, agora para tirar dessas mentes pecaminosas, eles dizer que são virgens puras, é um trabalho tremendo. Veja o trabalho que eu tenho tido com essa audiência da 1080. Pessoas que estudam a Bíblia, mas a mínima tentativa de se apresentar perfeitos, rechaçam e dizem, não, somos pecadores.
porque isso é o que tem visto. Agora, para você entender, para lhe dar uma pequena cunha, um pé de amigo a este ensinamento, porque tu pode dizer, olha, eu, perfeito, de onde vem isso? Se eu sou uma pessoa débil, me dá isso, me dá aquilo, me dá raiva, me dá rancor, me dá aquilo. Como eu posso me ver perfeito e que isso ajude a minha debilidade? Por exemplo, olha, eu pus aqui em ordem, tem um mistério que se chama o mistério da mesma maneira. Esse é o primeiro mistério que tu vais utilizar para apresentar uma pessoa perfeita. Vamos buscar a Romanos 5 para que me siga a ordem desse estudo que temos essa noite. Porque essa loucura, se recebe, salva. Essa loucura vem pelo ouvir. Não é pelo ler, nem pelo raciocinar. Tu ouves e crês, e a loucura te salva. Romanos capítulo 5, no verso 17 ao 19, te fala de um mistério que, se tu chegas a conhecer esse mistério, te deixas apresentar como uma virgem pura. Veja esse mistério qual é. Pois se pela transgressão de um só reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só. Por um quê? Por um só. Jesus Cristo. Os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça têm que receber abundância, não simplesmente um pouquinho de graça. Diz, assim que, como pela transgressão de um veio a condenação a todos os homens, esse é o mistério, da mesma maneira. Da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos os homens a justificação de quê? Atente-se a esse mistério, porque se tu não entendes esse mistério, não vai te deixar te apresentar perfeito. Tu dizes, não, rapaz, tem que se santificar, tem que pagar um preço. Veja as coisas, veja tudo que eu tenho feito, veja toda a debilidade que eu tenho. Então te vai apresentar de outra maneira. E a ideia é como tu entrar no mistério da mesma maneira. Veja, qual é a maneira? Tu não decidiu pecar, senão que por um só, olha como diz o verso 18, leia com calma. Assim que, conclusão, como pela transgressão de um, veio a condenação a quantos? Veja, um para todos. Veio a condenação a todos os homens. Da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos os homens a justificação de vida. Sim, é de um, não é de dois ou três, nem de ti. Aqui tu não participa. Esse é o mistério. Ou seja, tudo ao que chega é uma loucura. Qual é a loucura? Pois olha, que um te danificou e o outro te consertou. Olha, tão fácil. Isso não é nenhuma loucura. Isso eu recebo, apóstolo. Você recebe, mas vai apresentar isso para a maioria das pessoas para ver se elas recebem. Eles mudam a maneira. Diga a maneira. Uma vez que você muda a maneira, já entrou em apostasia. A mim não importa o espiritual que você acredita que você é, o tanto de Bíblia que conhece. Se você muda essa maneira, você entra em outro evangelho. Diga da mesma maneira. Quando um pastor me diz, apóstolo, me convidaram a uma congregação nova, ou me convidaram a um grupo de homens que se reúne ali pelo de jejum, o que eles falam? Eu lhe digo, mete-lhe o mistério da mesma maneira. Porque esse mistério, olha, isso é sim ou sim? Porque se tu depois de engolir isso, ou é porque tu é bruto, ignorante, ou um animal do monte, ou não sei o que. Digo, tem que ser demasiado ignorante para não entender isso. Digo, eu não sei o que tem uma pessoa por dentro que não entenda esta soma. A soma é fácil. Por um veio a todos. E por um veio a todos. Ei, eu não entendo isso como se isso se... Isso eu não entendo. Vamos ler de novo para ver se eu estou equivocado. Olha, vê se tem algum equívoco aí. Olha, verso 18. Assim que a conclusão, como
pela transgressão de um. Quem foi esse um? Adão, o primeiro homem. Pela transgressão de um veio a condenação a quantas pessoas? A todos os homens. Agora vem a aplicação, que é a que machuca. Da mesma maneira, se mudas a maneira, não te vistas que não vais. Tu mudas a maneira e te sai de todo o evangelho. Olha, se tu mudas dessa maneira, estás fazendo afronta ao Espírito de Deus. Tu mudas dessa maneira, não, Deus nos salva, mas temos que fazer nossa parte. Me diz, quanta parte você colocou para que te condenasse? O que você fez de mal para nascer em pecado? Me diz. Você era ali um bebê bem lindo que acabou de nascer e havia uma lei sobre esse bebê. Imagina, nasceu o filho do profeta Isaías. Nasceu o filho de Salomão. Nasceu Davi, um precioso bebê, e tem uma lei em cima dele. Antes da cruz era assim. Tem uma lei. Nasceu Maria, a mãe de Jesus, nasceu em pecado. A menos que seja uma extraterrestre. Mas ela era um ser humano, porque era filha de uma família. Isso tem uma genealogia. Mas é que antes da cruz, todo o que nascia antes da cruz, nascia debaixo de condenação. Mesmo que fosse o homem mais perfeito e a mulher mais santa estava com este peso. Porque Adão constituiu, diga, a todos. Eu gosto dessa ciência. Essa é a verdadeira ciência. Eu gosto dessa soma. Essa soma foi a que me libertou. Essa soma é a que me faz o apóstolo do mundo. Isso ninguém havia somado assim. Olha, nem Calvino, nem Lutero, nem os anabatistas, nenhum pensamento teológico nesta história havia encontrado esse mistério. Ninguém havia visto isso. Vai e diz ao padre: Senhor padre, o que você está fazendo com esta hóstia? O que está fazendo com esse incenso? Não, estou recordando os pecados. Que pecados? Que pecados? Não, porque tu sabe, meu filhinho, que todos nascemos com o pecado original e tem que se batizar e tem que fazer isso, porque senão morres e vai ao inferno. Que inferno? Aonde está a mesma maneira aplicada aí? Me perdoe, mas você tem que pôr bem as calças e as saias para essa verdade? Porque se muda a maneira, então você é mais um blasfemo. Tu tem que estar claro nisso e temos evidência. Porque a autoridade que tu tens é com base no que está escrito. Essa maneira se mudou, logo mataram a Paulo. Paulo morrendo, imediatamente João disse: Filhinhos meus, se algum diz que não tem pecado, se faz mentiroso. Como? Mas se um me danificou e o outro me consertou, agora João diz que eu tenho que buscar um advogado? Porque eu ainda tenho pecado? E o que aconteceu com o que me danificou 100%? Adão me danificou, me destituiu da glória de Deus, com uma só transgressão. E por isso havia pecado no mundo. E agora vem Jesus Cristo, Deus mesmo se veste de carne. Este é o projeto. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou morrer, não me recordarei mais de suas transgressões. Morreu, ressuscitou e tirou o pecado da terra num dia. Ei! Os ignorantes que se opõem a mim têm que ser bem ignorantes. Todas essas associações de pastores, esses são grupos de bandidos mentirosos. Eu os acuso. Olha, não é aqui, é através da internet. Eu te chamo mentiroso.
O que me muda dessa maneira tem que chamar de mentiroso. Essa maneira não se pode mudar. Olha, com razão, quando Paulo foi aos Coríntios, lhes disse: suportai-me um pouco de minha loucura. Olha, eu os quis apresentar como uma virgem pura. Porque é que, olha isso, depois da cruz, todos os seres humanos nascem consertados. E você sabe quem os danifica? A religião. Dizendo-lhes que são pecadores, que tem que se batizar, que tem que fazer a primeira comunhão, que tem que fazer isso, aquilo, que tem que cumprir as regras e proibindo. Então, oculta uma maneira. Isso foi o que disse Pedro, os bandidos, esses apóstolos. Isso foi o que fizeram Pedro, João, Tiago, todos eles. Vamos mudar a maneira, porque isso não nos convém. Depois não vem mais propriedades. Se acabam as finanças. Se mudamos a maneira. Então já são livres e dizem: já estou salvo. Entro na liberdade gloriosa. Não, tem que mudar a maneira. E por 2 anos a mudaram, mas Deus disse: agora a maneira se vai respeitar, e é da mesma maneira. Ah, Pai. Olha, isso é um mistério. Quando te perguntam: olha, eu quero que tu me fales desse ministério, começa por aí. Eu quero que me fales o que é que ensinam aí, que creem que são os únicos. O que é isso? Pois olha, vamos a Romanos 5, 17, 18 e 19. E aí, se você digerir isso, te dou a segunda pílula. A segunda cápsula. Engula isso para que tu vejas. Olha, isso é como um purgante para a religiosidade. Tu não vê que aí mesmo tu dizes, quer dizer que já estou em justificação de vida, que já estou limpo e santificado? Tu estás puro como uma virgem pura. É assim. Apóstolo, e se você encontra com um vendedor de droga, ou isso, ou aquilo, ou uma prostituta, você se atreve a apresentar ele perfeito? Que se me atrevo, mas é o que diz a palavra. Mesmo ainda atolado aí nesse pecado, isso é o que vai tirar da lama. Tu lhe dizes: tu sabe que Cristo já morreu, ressuscitou, te amou e aperfeiçoou teu espírito? E você se metendo aí em droga, se injetando? Ai, não me diga isto, que eu sou um pecador, olha, eu tenho demônios. Demônios de quê, rapaz? Isso é da mesma maneira. Já se acabou, os demônios entraram por um e saíram por outro. Ou seja, quer dizer que eu estou aqui usando droga em vão? Em vão! Você está perdendo tempo, deixa isso, rapaz, levanta. Mas eu estou bem? Papai Deus te ama tanto, que Paulo diz, como se Deus rogasse por meio de vós. É um favor que você te faz. Olha, tranquilo, abençoado. Ei, caminha bem. Que o coxo não saia do caminho. Começa. Sim, mas é que eu ainda... Esquece isso. E ainda 3, 4 ou 5 meses na igreja e ainda se incomoda. Tranquilo. Que isso é pouco a pouco. Isso é como se você vê uma fábrica de álcool. Como se chama? Uma destilaria de rum. E de momento um dia param a produção. E quebram as máquinas. Mas tem muitos barris por aí, verdade? E possivelmente, se você quebrar um barril desses e sai álcool ainda. Mas não quer dizer que porque sai álcool está produzindo. É que ainda fica na tubulação. E em sua tubulação tem mentiras, é o que tem. Mas você está perfeito. Não se deixe levar por essas mentiras da carne. Veja-se limpo. Olha. Então, segundo passo, você tem que explicar às pessoas: olha, antes da cruz estava o primeiro Adão em pé. Depois da cruz veio o último Adão. 1 Coríntios 15.
1 Coríntios capítulo 15. Verso 45. Isso é patologia. O que eu ensino é posição. E o fazemos destemidamente com Bíblia. Você escreve, leva as notas, depois você averigua se isso é verdade ou não. Mas eu necessito que você esteja firme comigo aqui. Não que me siga de longe. Sabe que de longe não se tira muito, identifica, sim, se sou triple S. Olha aqui, olha o que eu tenho. E aqui, triplo S. Salvo, sempre salvo. É da mesma maneira. Perdido, sempre perdido. E chegou Cristo e agora sou salvo, sempre salvo. Ou você quer seguir perdido, sempre perdido? Digo, para tu perder a salvação tem que mudar a maneira. Tem que trazer outro Adão. Destituir a Cristo e se meter outro Adão e colocar em pecado a igreja outra vez. Então teria que vir outro Redentor e morrer outra vez. E formamos um show aqui, como se formou lá em Jerusalém quando mataram. Isso é impossível. Estamos falando de leis de imputação. Verso 45. 15:45. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem Adão, alma o quê? E o último Adão? O que fez o último Adão? Que é Cristo. Que nos deu a justificação de quê? De vida? Aqui foi que me colocou o primeiro Adão. Isso se chama inferno, maldição. Essa cadeira representa o pecado. Essa cadeira representa a morte, destituição da glória de Deus. Aqui estava tu, olha, aqui estava Maria, Isaías, Moisés. Não importava se tu eras bom ou mal, tu estavas aqui, porque a primeira cabeça representante, um pecou e todos os homens receberam a condenação. Aqui estávamos todos. Não nós, mas os de antes da cruz, 2000 anos atrás. Tudo que nascia em pecado. Maria nasceu em pecado. José nasceu em pecado. Todos eram os pecadores. Não porque eram maus, porque o primeiro homem os destituiu da glória de Deus. Mas chegou o grande dia do Senhor sobre a terra. E um dia, faz 2000 anos, chegou o último Adão. O homem forte que despoja ao homem que tinha sua casa segura. E então lhe disse: Adãozinho, seu trabalho se acabou. Vamos, se acabou. Agora vamos para a justificação de vida. E de aqui não há quem te mova. Essa é a tua posição em Cristo Jesus. Limpo, santo, curado. O trabalho de um o danificou, outro consertou, e daí ninguém te move. Ah, mas apóstolo, é que eu me porto mal e volto, e me repete todas aquelas façanhas. Para te mover daí, tu estás colado aí com cola maluca. Não há obra carnal que te tire da presença. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo. Não há nada que tua carne possa fazer para invalidar o trabalho de uma eterna redenção. Porque às vezes um ou dois ou três que se portam mal todos nós nos portamos. Uns que os veem, outros que não os veem, outros escondidinhos e outros ao ar livre. E aqui o que não tem dinga tem mandinga. Aqui todos somos maus em carne. Você não pode pôr o dedo a ninguém aqui. Você não é o único para acusar aqui a ninguém de nada. Aqui cada um levará a sua própria carga. Você está chamado como Paulo a ver a igreja como uma virgem pura. Senão você não vive o evangelho. Você é um enganado, você vai sofrer. A cobertura angelical não vai se agradar de você por ser débil na fé. Você tem que ter uma fé firme. Deus diz, eu creio. Ainda que vejas teu irmão de cabeça onde seja, deixa-o aí que ele sairá.
ele sairá. Se não sai esse ano, sai no outro. Mas o que Deus limpou, não te chames tu imundo. Hello? Olha. Olha, eu não sei se tu te regozijas nessa loucura como eu me regozijo. Eu sinto uma classe de gozo. Olha, cada vez que eu recebo esse gozo, eu rebaixo mais um par de anos. Sinto juventude em mim. Sinto a vida, o espírito de vida em mim. Como me refresca mais. A mim me encanta essa interpretação. Eu estou possuído. Isso não sai nem com jejum e oração. Eu estou possuído com isto. Se isto é mal, que me engula, que me consuma. Mas isso me dá regozijo. A palavra de graça, olha. Rapaz. Isso me dá regozijo. Olha. Abba, Pai. Abba, Pai. Olha. E depois dizem por aí, tome cuidado que te lavam o cérebro aí. Pois certo, como não vamos lavar? Se não te lavo, te espremo, te quebro, te parto em pedaços. Até que sangres. Tem que te lavar. Tu não vê que isso é muito bom? Isso vai te dar vida. Isso vai te economizar milhões de dólares em enfermidades. Isso vai te dar melhores trabalhos, melhores oportunidades em tua vida, teus filhos, tua família, tudo. Tudo vai, porque tem que ir bem. Porque tu tens te colocado onde Deus quer que tu estejas. Não depende de ti, depende do que te chamou. E Ele envia anjos a teu favor. Desde que eu entendi essa verdade, não me preocupo com nada. Não, olha, você está orando? Que orando? Eu sou uma oração. Estou metido nisso de cabeça. Se me põe orando, danifico. Olha, você está buscando a Deus? Eu? Eu não posso buscar. A mim me tragaram. Deus me engoliu como uma baleia. Como uma baleia engoliu a Jonas. Eu estou aí dentro, metido. Eu vou buscar mais o que de Deus? Eu não posso buscar mais de Deus. E o que eu vou buscar de Deus? Como se Deus estivesse correndo. Alcança-me, José Luiz. Que rapaz. Rapaz. E o que buscar de Deus? Olha, pastor, busquem de Deus que as coisas estão más. Ai, pai, rapaz. Sabe o que é caminhar assim, quando te deitas assim? Não há quem te espante o sono. Olha, eu não sei como é essas pessoas que rechaçam isso, rapaz. O que rechaça isso é que não quer o lado meu, porque não quer loucura, quer raciocinar. Eu não quero gente que raciocine ao meu lado. Raciocinando tu não chega a lugar nenhum. Isso é uma coisa, os pastores têm chegado a algum lugar? A nenhum lugar. São os gritadores, estão sempre apontando e julgando e sofrendo. E as ovelhas, essa gente, o que dá é pena. Olha, a miserável essa que me ligou, me deu pena. Falando estupidezes. Não sabem, não pensam, são como animais. O homem animal não entende as coisas que são do espírito. Porque tem que discernir espiritualmente. Em contrapartida, o espiritual tudo julga. As pessoas dizem, apóstolo, como você vive essa vida? Eu não tenho planos, rapaz. Tá louco. Eu sou como o vento. Os que nascem de novo vão e vêm. Olha, eu tenho um laguinho ao lado onde vivo e um dia vejo a água assim e vai para ali. E outro dia vai para lá. E às vezes vai para lá e às vezes vai para cá, porque o lago, conforme o vento, leva as ondas. Pois assim é no espírito. Eu não tenho padrões. Eu simplesmente respiro e caminho. Vivo a vida fácil, suave. Eis aqui que eu vos trago boas novas de salvação. É aqui que o menino nos traz. O menininho resplandeceu, luz resplandeceu nas trevas. Aqui, nas trevas. Quando essa luz te ilumina,
O Evangelho, as boas novas, o grande dia do Senhor chegou, pois chegou e fizeram pouco caso. O perito arquiteto te põe fácil o mistério da mesma maneira. Depois da cruz, começou outra maneira. E as pessoas não se deram conta. É como que chega aqui a um semáforo e vê a luz vermelha e não sabe que pode virar à direita. A lei mudou. Se é à direita, você para, olha, e se não tem perigo, está vermelha, mas você passa. Eu faço isso diante da polícia. Eu tenho visto a polícia e me atrevo a seguir. Não, a maneira mudou agora. Antes te dava um ticket, antes te dava uma multa, mas como mudou a maneira, eu posso dobrar à direita. Deus mudou sua maneira. Deus fez mudanças. Ele mudou a maneira. Então, se ele mudou a maneira, você caminha por onde Deus disse. Ainda que seja a lei aí, tranquilo, que a lei não pode me tocar. Há muita desobediência em mudar essa maneira. Uma pessoa que muda essa maneira é um atrevido. Está mudando a soma, a matemática de Deus está mudando. Bom, Deus disse da mesma maneira. Mas é muito fácil. Tem que adicionar um peso a isto. Tem que fazer difícil. Que paguem um preço. Te sai da mesma maneira. Por isso que a igreja está em apostasia. Apóstata. Todos esses pastores, a mim não importa quem sejam, uns apóstatas. Apóstatas. Apostataram. Apostatar significa no grego, olha, apartar-se de. Se você apostata das coisas más, você se apostata de um fogo, de uma tormenta, você se apostata da lei, se aparta da lei, mas se apostata da fé, da mesma maneira, pois da mesma forma que se apostatas do fogo te queima, quando te apostatas dessa maneira te queimas, porque é que mudas a maneira a Deus. Vamos ver outra vez Romanos 5, não terminei o verso 19. Li o 5, 17, 18, verso 19. Porque assim como pela desobediência de um homem, de quantos? De um homem. Os muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de ti? De muitos, de 10, de 100? De um, os muitos serão constituídos justos. Mas a lei se introduziu para que o pecado abundasse. Mas quando o pecado abundou, o que aconteceu? Chegou Cristo e superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A ideia é que não mudes a tua maneira de pensar, porque a maneira de pensar é que está a verdade. Por isso aqui Paulo diz, pensando uma mesma coisa. Unânimes, em um mesmo sentir. Se você muda esse sentir aqui, te danificas. Se tu ouvindo um desses legalistas na rádio no momento vem um dado desses, olha, diz santificai-vos, tens que então entender outra coisa. Deixa-me ver de onde sai isso. Sai do evangelho da incircuncisão ou da circuncisão? Porque há dois evangelhos. Então, de momento, tu tens que ter cuidado. Para isso é que está isso aí. Para que tu exercites a mente do discernimento do bem e do mal dos dois pactos. Porque senão te sais da cobertura angelical, que é o último passo que queria dizer. Tens anjos a teu serviço e eles ouvem o que tu fala.
Usa o pacto. Olha, você tem um anjo designado a você, um só, para você, um. Um só cruzou 2 milhões de judeus pelo deserto. Um. Pois com um basta. Fale claro. Meu anjo, esta é a necessidade que há. Recebo de tua parte um cuidado angelical, proteção. Graças, Senhor, por esses anjos que me tens enviado. As coisas se acertam. Amém? Vamos estar em pé. Virgens puras. Olha, quantos dizem, eu me vejo como uma virgem pura. O mistério da mesma maneira me curou. A loucura da pregação me tem salvado. Somos salvos de verdade. Honramos o sangue de Jesus. Assim se honra nosso Mestre. Se você diz que ama Jesus Cristo, olhe, a Jesus Cristo amo eu. Eu amo Jesus Cristo, sabe por quê? Porque eu creio no que ele me disse. Não é porque eu, ai, paizinho, e começa a chorar como faz. Não, Deus não quer lágrimas tampouco. Diz, o que é que está acontecendo com essas lágrimas? Gente chorando? Chorona? Choram? Deixa essas coisas, fale a palavra. Vamos adiante. Portai-vos varonilmente. E vamos adiante. Retenha sua confissão firmemente. Abençoado domingo aqui. Nos vemos lá, abençoados com todas as bênçãos. Isso é.